Glória a Deus, que bom que você escolheu estar aqui nessa noite, nesse lugar. Eu sei que muitos escolheram outra coisa, mas vamos deixar isso de lado, né? Nós escolhemos o melhor lugar para estarmos nessa noite, amém? Na presença daquele que pode todas as coisas, aquele que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos aplausos, as nossas danças, os nossos assovios, tudo é para Ele. Tudo é por Ele e tudo é para Ele, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Está mesmo? Amém, vou crer nisso então. Amém? Abra o seu coração. Repreenda todo o espírito que vem trazer distração, todo espírito de cansaço. Manda embora, você tem poder e autoridade. Só abrir a boca, falar e fazer, e o Espírito Santo vai te ouvir e Ele vai te ajudar, amém? Então, glória a Deus que nós escolhemos estar aqui nessa noite, nesse lugar. Olha para o irmão do seu lado, dá um sorriso para ele, né? Olha para ele e diz, legal você estar aqui nessa noite. Conhecemos novos irmãos esse dia, né? Glória a Deus pela vida de vocês, que vocês se sintam bem, aqui é a família de Deus, né? Então a gente se sente bem, né? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos aí, amém? Irmãos, nessa manhã nós tivemos um tempo aqui maravilhoso, né? Quem esteve aqui de manhã, né? Eu sei que eu sou suspeita em falar, mas a gente sabe quando é o Espírito Santo fluindo através das nossas vidas. Então, irmão, abra o seu coração, não deixe ele duro, não deixe ele, não é bem assim, acho que não é desse jeito, não. Abra o seu coração. Quando a gente diz que a vontade do Pai seja feita na terra como ela é nos céus, é isso. É não nossa vontade, é não aquilo que a gente acha que é certo, mas aquilo que é certo vindo da parte de Deus. Amém? Então abra os seus olhos, abra bem os seus ouvidos, deixa Deus te tocar, deixa Deus, o Espírito Santo, Ele é cavalheiro, Ele não vai invadir, Ele não vai fazer nada que você não permita que Ele faça. Ele é cavalheiro. Então deixa Ele fazer. Deixa Ele te convencer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero que vocês abram comigo seus aplicativos ou sua Bíblia, né? Hoje é muito moderno, então, né, tem o aplicativo. Mas quem tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. Acho que é Camila que está ali, né? Camila, essa passagem não está no script. Mas abra, por gentileza, ali, se você conseguir pôr. 2 Pedro 3,17. Prometo ser boazinha hoje. De manhã foi, né? Esforcei, mas deu certo. Glória a Deus. 2 Pedro 3,17 diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Repita comigo aqui, diga assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Nós precisamos crescer na graça, porque não é na força do nosso braço, e no conhecimento de quem Jesus verdadeiramente é. Amém? E aqui no começo diz assim: portanto, sabendo disso, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Muitas vezes, hoje de manhã ainda comentei sobre isso, hoje em dia tem tanta informação, tem tanta facilidade para nós buscarmos certas informações, e glória a Deus, estamos vivendo tempo de tecnologia, isso nos facilita, mas muitas vezes também pode nos fazer nos perder, nos desviar, nos fazer ter dúvidas. Por isso nós devemos voltar ao conhecimento da palavra de Deus.
aquilo que está escrito, o verbo vivo, Jesus. Então sempre é um tempo de nós crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Às vezes pelo erro dos outros, a gente se perde, a gente se distrai, a gente, mas viu fulano. Irmãos, é na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? É nele, é por ele que nós temos que buscar. É a presença dele, é o conhecimento nele que nós precisamos buscar. Amém? Agora eu vou começar a ministrar. O título da ministração então é Provisão de Deus para os relacionamentos à mesa. Princípios. Hoje de manhã tinha aqui o seu Arlindo. Ele é um senhor já de idade. A gente não vai dizer velho, porque hoje em dia, né, tem gente que diz que 50 e tantos anos é velho. Vê se pode. De jeito nenhum. Então, assim, é um senhor de idade, cabelinho branco. E ele estava aqui, eu comentei, né? Na época dele, talvez a igreja era diferente. Talvez, né, o jeito da igreja, né, como se tinha liturgia da igreja, talvez era diferente, talvez não, era diferente. Então hoje, as épocas mudaram, de repente o estilo mudou, mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é mesma ontem, hoje e será eternamente, não muda. Princípios da palavra de Deus não mudam. Nós precisamos, estar atento para os princípios da palavra de Deus. Para que não, por causa da tecnologia, por causa das coisas que estão diferentes, das eras diferentes, a gente começa a achar que os princípios da palavra de Deus não têm valor. Não, isso era antigamente, isso era na época dos meus pais, isso era na época dos meus avós. Agora não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Talvez aqui, alguns aqui talvez viveram, não preciso levantar a mão. Mas alguns aqui, quando saía de casa, quando chegava em casa, dizia, bênção, pai. E o que o pai dizia? Deus te abençoe, meu filho. Uma autoridade sobre a vida dele, que é o pai e a mãe, abençoava a vida dele. Ele saía de casa e o pai profetizava, que Deus te abençoe, meu filho. Quem hoje em dia pratica isso ainda? Não lembra? Não, amém, glória a Deus. É porque daí ia ser a minoria. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. E porque nós deixamos nos perder isso? Se os teus filhos hoje não praticam isso, os filhos dele então nem vai saber que um dia isso existiu. Antigamente, antes de não ter a palavra escrita, no Antigo Testamento, eles contavam de geração a geração, de pais para filho, eles contavam, olha, os nossos antepassados, Deus abriu o mar e eles passaram lá pés enxutos. Aí os pais contavam a história para os filhos e os filhos deles contavam para os seus filhos, ou seja, de geração em geração. E hoje nós temos o escrito, mas por causa deles. Muitos nem viveram naquela época, mas por causa dos seus pais, dos seus avós que lhes contaram essas coisas, eles contaram para os seus filhos. Então, princípios, nada a ver. Não, hoje em dia, não, isso é careta. Irmãos, princípios da palavra de Deus. Para que nós possamos ensinar para a próxima geração. Para que a próxima geração possa entender e compreender o quão isso foi bom para a vida deles. Amém? Você está me entendendo? João 6,51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Jesus é o verdadeiro pão do céu, que vem para nos alimentar. Jesus, ele é o verbo vivo. Quando nós nos estamos fazendo isso que nós escolhemos fazer nessa noite, nós tomemos uma decisão. Eu vou hoje à noite na casa do Senhor, vou me assentar.
E dentro de mim há uma sede, dentro de mim há uma fome por conhecer mais a Deus, por saber, por pedir direção, por ter respostas, por ter alinhamento na nossa vida. Ele é o pão vivo, é Ele que sacia o nosso espírito. Né? A nossa alma aqui, a nossa carne, às vezes ela está bem fortinha. Hoje mesmo, acho que nem jantar eu não vou mais, não sei, chego em casa a gente sempre fica com vontade de jantar. Enfim, mas né, sei lá, vamos ver. Até lá ainda tem negócio, né? Mas enfim, a nossa carne ela está bem alimentada, mas e o nosso espírito? Irmãos, quando nós deixamos o nosso espírito passar fome, ele vai definhando, ele vai ficando atrofiado, e ele vai morrer. Todos nós precisamos ser alimentados, nosso espírito também necessita ser alimentado. Se ele começa a ficar muito raquítico, muito magrinho, muito fraquinho. As pessoas que não se alimentam, elas ficam fraquinhas. E quando elas vão precisar tomar alguma decisão, elas estão fraquinhas, espiritualmente. E daí quem está forte ali? A nossa alma. Aí a gente faz o quê? A força do nosso braço. Aí a gente faz as coisas assim, a direção de Deus. Mas isso não é aqui, amém? Isso é lá em outro lugar bem longe aqui. Mas, irmãos, nós precisamos vir aqui com sede e fome pela presença do pão vivo. O pão vivo que desceu dos céus, próprio Jesus Cristo. Ele quer nos alimentar, Ele quer saciar a nossa fome e a nossa sede. Amém? Então anseie por isso, tenha desejo. Assim como você de repente pode estar pensando, poxa, uma picanha agora, isso, aquilo. Irmãos, deseja a mesma coisa, uma palavra de Deus no teu espírito, para te saciar, assim como uma picanha, assim como uma pizza. Amém? Mas a palavra de Deus é algo que nutre, é algo que nos fortalece, algo que vai nos dar força, sabe, para que o dia mau de amanhã, se ele vier, nós estamos resistindo, nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós confiamos, nós sabemos aquele que está conosco. E quando nós estamos fraquinhos, a gente já não sabe, será que Deus me abandonou? Será que Deus me esqueceu? É por isso que nós estamos expostos à palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Amém? Então Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Deus nos criou para viver uma vida de amor. Quem está buscando ódio? Quem está buscando ódio ali? Levanta a mão. Ué, ninguém. O que nós buscamos? Uma vida de amor. Uma vida de amar e ser amado. É o que todo mundo busca. Sabe, pode ser a pior pessoa, ela pode fazer a coisa mais errada, mas no fundo o que ela quer é experimentar o verdadeiro amor, é experimentar ser verdadeiramente amado. E isso é só a presença de Jesus. Nós falhamos no amor, nós falhamos em dar, nós falhamos em receber, nós falhamos. Mas aquele que é o verdadeiro amor, Ele não falha, e Ele nunca falhará, nunca falhou e nunca falhará. Então, quando nós entendemos, quando nós temos essa consciência que nós somos filhos e filhas de Deus, a natureza do amor está dentro de nós. A natureza de Deus é amor. E esse amor está dentro de mim, está dentro de você. Agora você não pode mais dizer, eu não consigo amar. Sim, você consegue, porque o amor está dentro de você. Ele foi derramado dentro de nós. Amém? E quando nós compreendemos isso, que nós somos filhos amados, o ser humano tem fome, né, como eu falei, de ser amado e de amar. E nós só conseguimos isso quando nós temos essa presença, quando nós, sabe, nos deixamos esse amor fluir dentro de nós e através de nós. O primeiro tópico da minha ministração é comunhão ao redor da mesa. Êxodo 25. Eu vou ler 25 do 23 a 30. Êxodo 25, do 23 a 30 diz assim:
faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista-a de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para esta borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas à borda, para que sustente as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo elas de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, suas tigelas, suas bacias, e nas quais derramaram ofertas de bebidas. Coloquem sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Deus, Ele instrui, quando Ele manda Moisés construir o tabernáculo, Ele dá instrução de todas as coisas, em detalhes. Deus foi quem projetou a mesa. Você sabia disso? Você achou que uma ideia de um carpinteiro? Não, foi Deus que projetou a mesa. E glória a Deus, glória a Deus. E aqui diz, né, que coloque sobre a mesa os pães da presença, para que sempre estejam diante de mim. Pães da presença. Jesus, ele já estava com Deus no princípio, ele era Deus, e ele sempre estava ali. Esses pães da presença, é a presença de Jesus sobre a mesa, para que estejam sempre diante de mim, diz a palavra de Deus. Quando nos reunimos ao redor da mesa, milagres acontecem. Você crê nisso? Se não crê, no final você vai crer. Milagres acontecem, problemas são resolvidos ao redor da mesa. Amém? Jesus se faz presente. Quando nós temos esse entendimento, que presença de Jesus na mesa, ali acontece restauração, ali acontece cura, ali nós podemos conversar, ali acontece ideias, projetos, ao redor da mesa. Só que hoje em dia, a nossa vida é muito corrida, né? É corrida. E muitas vezes nós deixamos passar esse tempo de estar à mesa. Nós perdemos o princípio ao redor da mesa. Quando nós éramos pequenos, meu pai e minha mãe, né, como diz, trabalha de dia para comer de noite, tipo assim, né? Trabalhava para sustentar os 7 filhos deles. Eles não tinham muito tempo. E nós desde cedo começávamos a trabalhar. Então, um saía às 4 horas da madrugada, outro saía às 7 horas, depois nós não vínhamos para casa, íamos direto para a escola. Ou seja, nós não tínhamos muito tempo de estar à mesa. É por causa dos horários. Hoje não é muito diferente. Mas, no domingo, nós tem um grupo de pastoras aqui em Balneário Camboriú, nós estamos tendo uma mentoria da experiência da mesa. Então nós ali conversamos, trocando ideia. Quando nós conversávamos sobre esse assunto, me veio à memória a minha infância. Então a minha mãe tinha a vida dela corrida, trabalhava, chegava em casa de 7 filhos para cuidar, roupa para lavar, casa para limpar, enfim, era uma vida corrida. Mas no domingo, nós éramos pequenos, ela colocava em nós a melhor roupa, a roupa de domingo. Não sei se você já passou por isso. A roupa de domingo é a melhor roupa. Preparava um café da manhã, nos vestia com a nossa melhor roupa, e ela não ia, mas ela nos enviava para a igreja.
desde pequenininhos. E a nossa casa, da nossa igreja que nós íamos na época, eu era luterana, e era longe, nós não tínhamos carro. Mas, irmãos, era uma alegria tão grande, sabe, nós íamos brincando, sabe, não tinha esse... Hoje em dia a gente tem medo às vezes de andar na rua, mas apesar da distância ser grande, eu sou de Blumenau e morava na Itopava Norte, e a igreja era na Itopava Seca, ou seja, era outro bairro. Mas nós íamos lá, sabe, com alegria. Minha mãe colocava em cada um uma oferta para nós entregarmos lá. Era uma moedinha, mas a minha mãe sempre, todos nós saímos de casa alegres, com a melhor roupa e com uma oferta lá para levar na igreja. E nós íamos lá, e era uma festa, sabe aquela tradição? Era uma tradição. Quando isso não acontecia, não era domingo, era algo fora do normal. E quando nós voltávamos para casa, meu Deus, quando nós chegávamos em casa, aquela mesa, o frango assado, a maionese, o aipim, a gente chegava em casa, minha mãe sempre tinha colocado aquela mesa maravilhosa, aquela fartura de domingo. Era todo domingo frango assado, mas era uma alegria. Era uma coisa tão linda, tão gostosa. E quando nós sentávamos aquele dia, no domingo de meio-dia, a família toda sentada à mesa. Irmãos, tinha briga. Um mastigava assim, um queria pegar a coxa, outro já tinha pegado o peito, outro já... Sabe, era uma bagunça santa. Mas era algo muito gostoso. E nós precisamos voltar ao princípio, aquilo que realmente tem valor nas nossas vidas. Eu sei, né, você pode dizer, pastor, eu não tenho tempo, pastor, mas faça, pelo menos um dia você pode. Se você preza pela sua família, se você preza pelos seus filhos, para que eles aprendam, para que as próximas gerações aprendam a valorizar o redor da mesa. A mesa é um lugar criado por Deus. A mesa é um lugar onde que nós podemos ter. Eu falei hoje de manhã, eu e o Saulo somos só nós dois. Mas nós fazemos a nossa refeição, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, né? Sentado à mesa, eu e ele, um de frente para o outro. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Pais, valorizem o tempo de estar na mesa com seus filhos. E quando nós estamos na mesa, nós temos essa oportunidade de agradecer ao Senhor. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor proveu o nosso alimento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se faz presente aqui nessa casa. Ensina os seus filhos a orarem. Não é uma oração longa, não. Né? Não é uma oração para abençoar o Brasil. Não. É uma oração específica, uma oração curta. Eu e o Saulo a gente sabe, de manhã eu, de meio-dia ele, de tarde sou eu, à noite ele, cada um tem o seu. Sabe, mas é aproveitar as oportunidades. É aproveitar esse tempo que nós temos de estar à mesa. Quando as pessoas vão lá em casa, né, conversar sobre problemas, conversar sobre bênção, resolver alguma situação, onde que nós resolvemos? Ao redor da mesa. E quando nós estávamos ali na mentoria, as pastoras falando, e eu pensei, não falei, né, porque parece aquele orgulho santo, né, mas eu digo, é isso que a gente vive lá na igreja. Ministério do almoço, ministério do café, ministério da pizza, ministério do cachorro quente, sei lá, é isso, né? Eu queria mostrar lá as fotos, né, do pessoal se reunindo, convidando um para estar na casa do outro. Mas daí eu pensei, não, vou deixar isso para mim, senão vão pensar que é soberba, né? Então eu vou ficar na minha. Mas sabe aquela alegria dentro de mim? De pensar, talvez a gente não seja perfeito ainda, mas a gente está no caminho.
Nós estamos no caminho, no grupo familiar. Amém? Grupo familiar, estamos ali compartilhando. Estamos ali falando da palavra de Deus e depois nos assentamos à mesa. Eu sei que às vezes não tem mesa grande o suficiente, mas eu amo estar sentado na mesa. Nosso pastor, falecido Daniel, ele sempre, a gente compartilhava ali, a gente falava, abria o nosso coração, compartilhava a palavra de Deus, mas quando a gente estava ali ao redor da mesa, de repente falando uma coisa que nada a ver, aí de repente abria o nosso coração, e ali nós podíamos ser tratados, ali a gente podia ter conselhos, ali a gente, ouvia. Isso é maravilhoso demais, amém, irmãos? Na mesa, a presença do Jesus está ali conosco. Nós precisamos voltar a alguns princípios. Ensinar os filhos. O que vai ser da nossa... Às vezes a gente culpa governo, culpa fulano, culpa ciclano, mas a nossa casa, a responsabilidade é nossa. Ensinar os nossos filhos é responsabilidade nossa. Por isso eu estou ensinando aqui vocês. Vocês são os nossos filhos, amém? Glória a Deus. Nós precisamos, voltar aos princípios. A mesa é um lugar criado por Deus para a nossa redenção, para a comunhão. Hoje, nós conversávamos ali do meio-dia, conhecemos pessoas novas ao redor da mesa. Tivemos oportunidade de conhecer pessoas novas ao redor da mesa. E isso é maravilhoso demais. Amém? O segundo tópico é a mesa, um lugar para a honra. A mesa é um lugar para a honra. Vou compartilhar. Quando nós, ali em casa, eu falei hoje de manhã do Marcinho. Marcinho, agora você não vai me deixar mentir. Marcinho veio faz anos de São Paulo, Quantos anos faz? 22 anos. E no começo ele foi para Blumenau, nós estávamos em Blumenau também. E o Marcinho, então, sozinho, sem familiares, sem família por perto. Marcinho, todo final do ano, as pessoas, você tinha várias famílias lá, não tinha? Todo final do ano, quando nós temos aquele momento de ceia com a família, quando nós temos, quando nós celebramos o Natal, ninguém deixava o Marcinho sozinho. É verdade ou é mentira? É verdade. Marcinho eu penso que ele nunca passou um Natal sozinho lá em Blumenau. E aqui em Balneário Camboriú também não. Não, mas antes também não. Então assim, é o lugar de nós colocarmos as pessoas, aquelas que não têm família, para estarem juntos com a nossa família. É o momento de nós pensarmos não somente em nós, mas pensarmos nos outros também. Lá em Blumenau, quando nós temos a nossa casa lá, e a nossa garagem é grande, e a nossa garagem era o nosso salão de festa. E a gente lá tinha uma mesa que a gente montava, uma mesa grande, e a minha família mora tudo na mesma rua, um do lado do outro, um de frente para o outro, enfim. E em ocasiões especiais, de repente aniversário, em ocasiões especiais, claro que não dava para fazer sempre, mas em ocasiões especiais, nós estávamos lá reunidos como família. E o meu pai, ele ficou 10 anos acamado, ele amputou a perna e amputou bem aqui em cima. Então, o braço deu derrame, ele ficou com o braço atrofiado. Então, ele vivia acamado. Para ele sentar numa cadeira era muito desconfortável, era muito difícil. Mas quando nós tínhamos esse momento, a gente fazia questão de colocar o meu pai numa cadeira de roda e sentar na ponta da mesa, na cabeceira da mesa. Meu pai, quando comia, caía a comida, mastigava com a boca aberta, mas não importava. Era o meu pai que estava sentado ali. Irmãos, independente se ele foi digno ou não foi digno, o amor de Deus que está no nosso coração, nós honramos ele. Nós honrávamos ele. Hoje já é falecido, já há quase 20 anos. Mas esse momento,
Hoje nós podemos lembrar disso com alegria, sabe, com alegria. Nós podemos honrar pessoas, colocando ela nesses lugares. Amém? Dá um aleluia, um glória a Deus aí. 2 Samuel, você que tem a sua Bíblia, abre ali, 2 Samuel 9. Quem está gostando do meu jeitinho aí de pregar hoje? Melhorou? Ai, Jesus amado, dá graça. 2 Samuel 9, do 1 a 12, diz assim: certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou eu, teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou seu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto, como eu? Mefibosete prostrou-se e disse: isso eu já li. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao Senhor: teu servo fará tudo o que o rei, o meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete, ele era uma pessoa que seu pai havia morrido, seus avós haviam morrido, sobrou ele da casa, e ele era aleijado dos seus pés, e ele se sentia abandonado, ele se sentia excluído, ele se sentia como um cão morto, ou seja, um insignificante, algo sem valor algum. Ele se sentia dessa forma, pelo seu passado, por tudo aquilo que havia passado sobre a sua vida. Mas Davi sabia o que era se sentir-se como um cão morto, como uma pessoa rejeitada, como uma pessoa abandonada, desprezada. Davi lembrou: será que não tem ninguém da família de Saul, por causa da minha aliança que eu tinha com Jonatas? Quem conhece a história sabe que Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Jonatas morreu, mas Davi se lembrou da sua aliança. Será que não tem alguém que eu preciso beneficiar, agora que eu estou como rei? Procurou saber e tinha Mefibosete. Davi, ele passou pela mesma situação, mas agora que ele estava numa posição, num cargo de rei,
governando, ele se lembrou: será que não tem alguém que eu preciso beneficiar? Porque um dia, vocês conhecem a história, um dia chegou o profeta na casa de Davi, enviado por Deus. E quando uma profeta na época era algo muito importante, era um servo de Deus. Servo de Deus é importante, amém? Puxando sardinha para minha brasa. E quando Jessé foi o profeta foi enviado à casa de Jessé, ele pediu: reúne aqui todos os teus filhos. E eles ali haviam preparado uma mesa, porque algo importante estava para acontecer na casa deles. O profeta estava vindo lá em direção, por ordem de Deus, para estar lá. E quando eles prepararam aquele banquete lá, vocês conhecem a história, ele foi lá, ele tinha uma missão de orar, de ordenar, de ungir um rei sobre Israel. E chegando lá, viu que os filhos dele não era esse que Deus tinha. E de repente, acabaram-se os teus filhos. Não, tem mais um filho. Eu não dei muito valor para ele. Mas ele está lá, cuidando das suas poucas ovelhas. E ele disse: nós não nos assentaremos à mesa antes que ele chegue. E quando Davi chegou, aí sim, eles puderam se sentar à mesa. Davi estava ali abandonado, esquecido. E ele sabia o que era isso. E quando ele teve essa oportunidade de trazer honra a uma pessoa, ele fez com Mefibosete. Amém? Glória a Deus. Você está aí ainda? Ao redor da mesa, a restituição. Relacionamentos, valores são restituídos. Lembra do filho pródigo? Quis pegar a herança, quis gastar na vida aí, quis conhecer o mundo, quis conhecer os prazeres do mundo. Pegou toda a sua herança, foi lá, pisou na bola, fez coisa errada, chegou lá a passar fome. E de repente ele pensou: na casa do meu pai, até os servos tenho que comer, e eu estou aqui passando fome. E quando o pai teve que deixar o filho ir, porque por mais que o pai queria ter o filho ali, mas ele teve que deixar o filho sair. E quando o filho voltou, quando ele voltou, ele caiu em si, ele disse: na casa do meu pai, eu vou pedir perdão para Deus, eu vou pedir perdão para os meus pais, mas eu vou voltar para a casa dos meus pais. E quando o pai, todos os dias, chegava, uma determinada distância, ele ficava olhando para fora, pensando: será que é hoje que esse meu filho vai voltar? Será que é hoje que o meu filho vai voltar? Ele tinha isso no coração dele: meu filho vai voltar. Uma hora o meu filho vai voltar. Irmãos, e quando ele avistou o filho dele voltando, ele não contou tempo. Ele não apontou o dedo para o filho. Ele não recriminou o filho. Ele não disse: está vendo? Agora você vai colher aquilo que você plantou. Não. Ele se alegrou. E ele disse: vão lá rápido, preparem um grande banquete. O meu filho voltou novamente a casa. Ele se alegrou com aquilo. Ele mandou preparar o melhor banquete, o gado lá que eles mataram, para preparar o banquete, porque o seu filho havia voltado para casa. Irmãos, quando nós temos a oportunidade de estarmos como família ao redor da mesa, valorize, profetize sobre o seu filho, ensina ele. Libera o bênção sobre a vida dele. Não olha, não culpa, não julga. Irmãos, um dia nós também éramos como Davi, desprezados e esquecidos. Mas o Senhor não se esquece de ninguém. O Senhor, Ele se lembra de cada um dos seus filhos. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa para trás. E Ele nos honra com um lugar à sua mesa. Ele nos honra por nos chamar de filhos e filhas de Deus.
Isso é maravilhoso demais. Nós não éramos dignos de estar sentados à mesa do rei, mas Ele nos fez dignos. Sabe, Ele não nos culpa pelo nosso passado, pelos nossos erros. Ele quer, sabe, nos receber. Sabe, um dia você está aí chateado com o seu marido. Vou dar uma dica aí para as esposas, que eu também preciso colocar. Mas aqui a gente não briga. Mas enfim, se um dia acontecer, sabe, em vez de querer discutir, prepare uma bela mesa. Escreve um bilhetinho lá. Amor, me perdoa. Amor, me perdoa. Amor, olha aqui, o prato que você mais gosta eu preparei para você. Sabe, a gente quer discutir, quer saber quem tem razão. E a gente não aproveita as oportunidades para trazer a paz, para trazer a restauração, para trazer a cura. Ao redor da mesa. Irmãos, com seus filhos também. Às vezes a gente acha que filho vai incomodar na mesa. Ensina eles a ter um tempo sobre a mesa. Ensina eles a agradecer o que está na sua mesa. Ensina eles. Sabe, eu dou aulinha ali em cima na IBI. Quando a gente tem um lanchinho, diz: quem quer orar? Todo ele quer orar, todo ele quer agradecer. Não importa se eles vão fazer certo, se eles vão falar certo, não importa. É onde que eles vão aprender a valorizar o tempo ao redor da mesa. Nós como família, às vezes a gente sabe, bate a cabeça, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou, né? É na cinta, é na vara? Não, é ao redor da mesa, olhando nos olhos dele, perdoando, liberando, trazendo cura sobre a vida dele. Essa semana, né? Eu vi ela aí, agora não sei onde. Posso falar? Posso falar. A Tere foi embora? Ela estava aí. Está ali. Essa semana, então, não vou dizer o nome de ninguém. Essa semana, então. Essa semana, né, uma pessoa procurou o pastor. Pastor, estou com uma situação difícil na nossa casa. Pastor, eu acho que eu vou mandar a pessoa embora. E o que vai resolver isso? O que vai resolver isso? Mandar o seu filho embora. Prepare um banquete. Prepara um bilhetinho ali. Diz: você é especial. Eu te amo. Eu quero o melhor para você. Abraça. Ah, não, estou passando a mão na cabeça dele. Não. Não é passar a mão. Se ele escolher errado, ele vai ter a consequência do erro dele. Mas você precisa amá-lo. Fora de casa vai ser pior, ele vai se perder. Mas ali é oportunidade de você abraçar, de você trazer cura. Na nossa casa tem cura, amém? Na nossa casa tem cura, não é só aqui na igreja, não. Na nossa casa é um lugar de cura, é um lugar de restauração, é um lugar de paz, é um lugar de solução de problemas. É na nossa casa e ao redor da nossa mesa. Amém? Irmãos, vamos voltar aos princípios. Vamos voltar aos princípios que Deus estabeleceu. Amém? Assim Deus fez comigo e fez com você. Nos deu um lugar à sua mesa, nos restaurou, nos valorizou, nos deu um novo destino. Nos colocou num lugar de honra. Amém? Glória a Deus. Há uma presença sobrenatural ao redor da mesa. Por causa da palavra de Deus que disse que o pão da presença estará sempre diante de mim. Sempre diante de mim. O pão da presença, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Sabe a oportunidade que nós temos do nosso dia corrido, de nos assentarmos pelo menos uma vez
e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua obra na cruz, que nos resgatou, que nos curou, que nos libertou. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Presença sobrenatural que nos fortalece e que fortalece relacionamentos. Que fortalece relacionamentos. Para terminar, quase terminando, peraí. Jesus, na última ceia, Jesus, a palavra diz que ele ansiou ter aquele último momento com seus discípulos, sabendo que Judas ia traí-lo, sabendo que Pedro ia negá-lo. Por isso nós como igreja temos o entendimento de que o momento da ceia é para todos nós. É para todos, a gente não distingue ninguém, a gente não separa ninguém. Aquele que quiser participar da ceia do Senhor, ele está, a oportunidade está aí. E Jesus então na sua última ceia, ele aproveitou esse tempo de estar ali com os discípulos, ensinando, partindo o pão e dizendo: olha, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E ali ele diz assim: olha, essa vai ser a última vez que eu vou comer desse pão e vou beber desse vinho, até que um dia nós nos encontraremos novamente e cearemos junto no meu reino, diz o Senhor. Nós vamos nos encontrar e um grande banquete está sendo preparado. E nós vamos estar diante do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos poder olhar nos olhos dele e tem um lugar na mesa para mim e para você. Tem um lugar à mesa. Está preparado e naquela cadeira está escrito o meu nome e o seu nome. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse vai ser o grande banquete. Esse vai ser o grande banquete. Abra comigo Apocalipse 19. Apocalipse 19. Diz assim, eu vou ler já do 7. Regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e da sua noiva que já se aprontou. Quem é a noiva de Cristo aí? Eu sou a noiva de Cristo. Aleluia. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Felizes nós somos os convidados para esse casamento. Amém, aleluia, aleluia. Nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos nos alegrar até que esse dia venha. Nós podemos ter esse banquete na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos esposos, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Amém? E para terminar, Apocalipse 3:20, diz assim, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, alguém ouviu a voz do Senhor nessa noite, nesse lugar? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. Aleluia. Ei, o Senhor está à porta e Ele bate e Ele quer que nós venhamos abrir a porta. Ele quer que nós venhamos colocar em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. E Ele diz: eu entrarei e cearei com você e você comigo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Isso é para sermos felizes, para vivermos a vida abundante que Deus tem para a nossa vida. Ter uma família curada, uma família restaurada. Irmãos, quando a nossa família atrair os princípios da palavra de Deus, pode ter dificuldade, pode ter luta, mas a presença do pão vivo que desceu dos céus, Ele está conosco. Ele estará conosco para sempre, diz a palavra de Deus.
Irmãos, a gente espera a solução no governo, a gente espera a solução no patrão, a gente espera Ei, a solução está em nós. Ele está em nós e começa na nossa casa, começa na nossa família, começa com atitudes nossas, de não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Irmãos, é a oportunidade que Deus está te dando, que Deus está nos dando. Aproveita essa oportunidade de restauração, de trazer cura. Coloque em prática. Reúne a sua família ali. Converse com seus filhos. Estabeleça um dia, à noite, de manhã, de meio-dia, no sábado, no domingo, eu não sei, você sabe da sua vida. Mas traga essa presença do Senhor ali. Traga cura, traga restauração, traga honra para a sua casa, traga honra para os seus, traga honra para os seus amigos. Irmãos, um desafio: se alguém te magoou, se alguém fez algo que te entristeceu, chame essa pessoa, prepare uma mesa, honre essa pessoa, traga cura nesse relacionamento, traga a presença de Deus para restaurar esse relacionamento. Amém? Feche os seus olhos, pense em alguém, deixe o Espírito Santo te convencer, deixe o Espírito Santo falar com você. Simplesmente, sabe, renda-se à vontade de Deus, ao querer dEle. Renda-se a Ele. Amém? Paizinho querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te louvar, te exaltar. Obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos serviu um banquete. Senhor, eu posso ver anjos celebrando, Senhor. Porque os princípios da Tua palavra estão sendo estabelecidos. Tempos mudam, épocas mudam, mas a Tua palavra permanece a mesma para sempre. Espírito Santo, vai dando ideia, vai dando dicas, vai trazendo paz aos corações, vai restaurando relacionamentos de marido com esposa, de pais com filhos, familiares, amigos, inimigos. É o tempo, Senhor. Esse é o novo tempo do Senhor. Essa é a vontade dos céus vindo sobre a terra. Paizinho querido, muito obrigado. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Vamos adorar ao Senhor com mais um cântico. Aplauda Ele. Glória a Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos